Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico. Os jogos teremos hoje no dia 1º de fevereiro de 2025, encerrando o mês de janeiro com chave de ouro. Vamos fazer de tudo para que esse mês seja ainda mais lucrativo, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha diariamente com tips aqui no Sexta de Trade. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, garantir as melhores odds, até porque final de semana a gente tem horários alternativos e para você não ser pego de surpresa é muito importante que o sininho esteja acionado. Também clica no botão de joinha, o like vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Se bater a meta de 120 likes, tem vídeo amanhã para vocês também aqui no domingo. Nosso grupo VIP aqui do lado, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo. Melhor custo-benefício, com muitas chips diárias exclusivas, palpites de jogador, odds superiores, melhores jogos over, under, favoritos da noite, melhores zebras, guias e books, como apostar contra e a favor de cada uma das equipes, como ser lucrativo com bolas de 3 na NBA e muito mais. Você só encontra lá, então garantam a sua vaga. Indiana Pacers e Atlanta Hawks se encaram hoje às 7 horas. O Indiana Pacers joga em casa, são favoritos, mas a odd está muito baixa para a gente se arriscar. Então vamos trazer algo bem diferente aqui, vamos trabalhar com abaixo de 119,5 pontos do Atlanta Hawks. A gente tem aqui no principal jogador do Atlanta Hawks, o Trae Young, que não costuma render tão bem assim contra o Indiana Pacers. Nos últimos 8 encontros contra ele conseguiu 19 pontos, 9,3 assistências, mas se a gente for fazer um recorte para os últimos 3 jogos, ele teve uma média de menos de 13 pontos, o que é bem chamativo, tá? A gente tá falando de um jogador que não conta com um dos seus principais parceiros, Jalen Johnson, que encerrou a temporada porque ele se lesionou, vai fazer cirurgia, etc. E no mês de janeiro a gente teve sim uma defesa do Indiana Pacers que foi muito bem, a terceira melhor defesa da NBA em janeiro, enquanto que o Atlanta Hawks foi o quarto pior ataque. Quando a gente fala do Atlanta, nos últimos 9 jogos eles marcaram 106,6 pontos, marcaram mais de 109,5 pontos em nenhuma dessas partidas, chegaram perto aqui mais especificamente contra o Toronto Raptors e contra o Boston Celtics, mas em uma dessas partidas eles precisaram de prorrogação para chegar perto e não ultrapassar, e nos últimos 10 jogos do Indiana Pacers eles sofreram 108,7 pontos para os seus rivais, mais de 119,5 pontos duas dessas 10 partidas, ou seja, em 8 eles manteram seus adversários em linhas baixas, e um desses overs que eles sofreram foi contra o Cleveland Cavaliers, que é um dos melhores ataques da NBA na temporada, coisa que o Atlanta Hawks não consegue ser. Em relação à eficiência, o Atlanta é um dos 10 piores ataques da NBA, geralmente eles compensam a falta de aproveitamento deles no jogo mais rápido. É o segundo time mais rápido da NBA, e com isso a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, o que torna esse jogo perigoso, mas confiando na defesa do Indiana, acredito, nessa falta de encaixe aqui do Hawks, acredito que o Hawks vá pontuar mal. Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida ou das próximas partidas, porque a gente vai duplar uma boa pontuação do Orlando Magic, que enfrenta a pior defesa da NBA ao lado do Wizards por 100 posses de bola. Dessa vez eles estão saudáveis aqui, com Franz Wagner e também Paulo Banchero à disposição. Vamos de mais de 104,5 pontos para o Orlando Magic. Dá para pegar essa linha no ao vivo pagando um pouquinho melhor. E vamos aqui de mais um visitante. O Denver Nuggets encara o Charlotte Hornets aqui, sem o Russell Westbrook, mas ainda assim com jogadores suficientes para fazer uma boa pontuação, mais de 108,5 pontos, com base na seguinte argumentação: além da pior defesa, o Utah Jazz nos últimos 10 jogos em casa sofreram 119,7 pontos, sofreram pelo menos 125 pontos nos últimos 2 jogos seguidos como mandante, e sofreram mais do que a gente busca para hoje, né, os 104,5 pontos em 90% dessas partidas. Por mais que a gente tenha um ataque aqui do Orlando Magic que não seja espetacular, eles enfrentam uma defesa muito exposta e que joga num ritmo alto, ou seja, eles gastam pouco relógio e cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Do outro lado, o Charlotte Hornets é uma defesa mediana, tá? É a 15ª melhor defesa por 100 posses de bola da liga, mas o Denver é o 4º melhor ataque e também um time rápido, o 5º mais rápido da NBA, ou seja, eles gastam pouco relógio, devem ter muitos arremessos por minuto hoje. Os Nuggets, nos últimos 8 jogos, eles marcaram 124,5 pontos de média, e se a gente for fazer um recorte aqui mais amplo dos últimos 20 jogos, 123,1 pontos de média, às vezes em que eles superaram a casa dos 108,5 pontos, foram 17 desses 20 jogos que eles fizeram, beleza? Agora vamos falar a respeito de um jogador. LeBron James hoje encara o New York Knicks sem o Anthony Davis ao seu lado, então o volume e a responsabilidade dele só aumenta. O LeBron James encara hoje o Knicks num dos maiores palcos do basquete, próprio Nova York, e a gente sabe que
O LeBron é um cara que gosta de se guardar para os jogos mais relevantes, tá? A gente vai colocar aqui uma linha de pelo menos 25 pontos dele, mas a gente sabe que no ao vivo, o LeBron, principalmente no primeiro quarto, gosta de colocar os seus companheiros para jogo, fazer eles participarem, esquentarem, se sentirem confiantes. Então é muito importante trabalhar no ao vivo. Dá para pegar uma linha de 23,5 pontos acima dele do LeBron, pagando algo parecido aqui ou até mais, tá? Então eu ficaria de olho ali numa entrada a partir do segundo quarto. Mas se sua casa de aposta só permite que você faça tips aqui no pré-jogo, a primeira recomendação para vocês, além dos 25 pontos ou mais do LeBron James, é para vocês garantirem um bônus da Betwinner, já fazerem essa inscrição. Tem link na descrição, o cupom é Sexta de Trade, e aí você vai ter acesso a uma casa de aposta na qual você vai ter a possibilidade aqui de trabalhar no ao vivo. Fazer cash outs com lucros mínimos e se manter seguro ali na partida, ou com lucros mais baixos, sem a ferramenta do cashback, né, do cash out. Dificilmente dá para ser lucrativo na NBA, então é muito importante a gente ter isso em consideração. Mas vamos analisar em cima dos 25 pontos do LeBron James, que joga originalmente como ala, tá? Ele deve ter muito volume hoje. Para a posição de ala, o New York Knicks é o quinto time mais vazado da NBA. Ele vem na escalação ali jogando mais como ala de força, é verdade, mas a gente sabe que a participação dele por fora, trabalhando de fora para dentro, é muito intensa. E a posição original dele é de fato ala. O LeBron James ali, ele tem bastante volume, ele deve infiltrar bastante e atacar esse garrafão do Karl Anthony Towns, do Knicks, né, com o Karl Anthony Towns, que comete muitas faltas. Com isso o LeBron pode ter alguns pontos fáceis aqui. O Karl Anthony Towns também não é um defensor espetacular, e a gente tá falando de um LeBron James que nos últimos 7 jogos contra os Knicks, ele conseguiu pelo menos 25 pontos em 5 deles, além de uma média de 27,3 e de uma dessas partidas em que ele ficou abaixo, ter sido por apenas um pontinho, tá? Ele é muito consistente ali na casa dos 20 pontos, e se você quiser uma linha mais segura para poder fazer alguma duplinha, por exemplo, Léo, gostei do seu over do Magic, mas não gostei do over do Denver, posso duplar com outra coisa? Essa linha do LeBron aqui também me parece muito interessante, ou coloquem ali pelo menos 20 pontos do rei para poder duplar. Beleza, se a gente for pegar aqui em relação ao LeBron James, e na verdade os últimos ala pivôs que enfrentaram a equipe do New York Knicks, a gente consegue observar aqui que muitos tiveram sucesso. 4 dos últimos 5 que enfrentaram o Knicks dessa posição foram over na pontuação, né, com jogadores com posição semelhante a dele, os últimos 3 consecutivos também. E quando a gente fala aqui daquela linha de 20 pontos para vocês fazerem duplinhas e coisas do tipo, o LeBron James conseguiu superar em 13 dos últimos 15 jogos que fez. Beleza, lembrando que o cenário hoje é diferente, o Anthony Davis não joga, então o volume dele deve aumentar e a gente deve ter o LeBron James ainda mais atuante dentro dessa partida. E para finalizar, mas não sem antes pedir para vocês encarecidamente o like se ainda não deixaram, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, vai ajudar muito o projeto a seguir acontecendo. Vamos aqui de uma duplinha, vamos colocar aqui um over na pontuação do Minnesota Timberwolves e trabalhar com o handicap positivo dos Nets, lembrando, odds superiores lá no nosso grupo VIP e também palpites de jogos exclusivos vocês só encontram lá. A gente sempre se baseia em números estatísticas para sermos lucrativos no médio e longo prazo aqui, mas lá também, e a gente também trabalha muito em cima dos nossos guias e-books, com pontos fortes e fracos das equipes para se explorar, e é assim que a gente também é muito lucrativo. Então, se você entrar hoje, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E para a gente conseguir trazer mais vídeos para vocês, ou seja, amanhã, a meta é de 120 likes para hoje. Então vamos de handicap de mais 22,5 pontos para os Nets, ou seja, a gente pode ganhar a partida ou perder de no máximo 22 pontos, que é green, só não pode perder por 23 ou mais. Apesar do Houston ser bem favorito, o mercado deu uma linha aqui muito alta, né, para eles, uma vantagem exagerada. E a gente tem o Minnesota Timberwolves para fazer mais de 109,5 pontos. Vamos falar primeiro a respeito dos Wolves, que encaram a pior defesa por 100 posses de bola da NBA, empatada ali com o Utah Jazz. A equipe do Wizards sofreu 122,2 pontos de média para os seus rivais nos últimos 20 jogos, e eles sofreram mais de 109,5 em 17 dos últimos 20 jogos que eles fizeram. Quando a gente faz uma organização aqui por data especificamente, a gente pode observar que eles sofreram 134, 130 e 119 pontos, ou seja, pelo menos 119 pontos em 3 dos últimos 4 jogos. Eles sofreram mais de 109,5 pontos em uma sequência absurda aqui em 12 jogos especificamente. Só não sofreram aqui, a sequência foi quebrada aqui contra o Philadelphia 76ers, que é um time muito desfalcado e que tem dificuldades de pontuar, tá? O Minnesota não é um ataque espetacular, mas o Wizards, além de uma defesa ruim, é um dos times mais rápidos da NBA, o quarto time mais rápido, então eles devem ceder muitas posses de bola por minuto para o Timberwolves. Esse Minnesota que, inclusive, dentro desse recorte, enfrentou o Wizards, jogando em Washington, e fizeram 120 pontos. Hoje em casa eles devem estar com a confiança ainda mais em dia ali.
para poder produzirem muitos pontos, beleza? E por fim, vamos falar do Brooklyn Nets, que hoje tem confirmado Ben Simmons, Nicholas Claxton, D'Angelo Russell, Keldon Johnson. Dá para brigar aqui com esse Houston Rockets? Talvez não, mas dá para se manter perto do placar. Nos últimos 10 confrontos consecutivos entre essas franquias, a gente teve 7 vitórias a 3 a favor do Brooklyn Nets. Eles cobriram esse handicap em todas as partidas e, claro, a gente tem que considerar um recorte mais curto, porque foi recentemente que o Houston melhorou e o Nets piorou. Mas ainda assim, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias para o Nets e eles perderam apenas uma partida por 11 de diferença, muito longe desses 22,5 pontos de vantagem que a gente começa no placar. Agora falando a respeito dos jogos em geral do Houston Rockets, por melhor que eles sejam, e sim, eles venceram 7 dos últimos 10 jogos, eles não cobriram esse handicap em nenhuma dessas partidas. É verdade que eles enfrentaram muitos times de um bom nível, mas o Brooklyn Nets é um time que gosta de se manter perto do placar, gosta de ser competitivo, eles não conseguem a vitória, muito porque eles não querem, é um time que está em processo de reconstrução também, mas ainda assim é um time que sabe brigar, sabe colocar aí as suas estratégias em cima de um time superior e dar trabalho. E sem contar que o Houston não é um time que pontua tanto assim. Geralmente eles se valem muito mais pela sua defesa, e aplicar uma defesa intensa ali e forte em um jogo contra os Nets não é o que eu acredito que eles vão fazer, porque eles devem jogar com aquela sensação de vamos vencer a qualquer momento. É a 4ª melhor defesa da NBA e o 10º melhor ataque, eles estão com um equilíbrio interessante, mas eles não conseguem pontuar em um nível tão alto assim, porque é um time que se pauta acima de tudo por conta da sua defesa, o que pode permitir que o Brooklyn Nets se mantenha perto do placar e seja minimamente competitivo nesse jogo de hoje. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!